Olá, eu sou Jorge Renato. Eu leio e nós refletimos. No dia 19 de setembro do ano passado, 2021, Paulo Freire estaria completando 100 anos e ele é considerado o patrono da educação brasileira. O Ministério de Educação e o governo brasileiro como um todo não mencionaram em momento algum e muitos o taxaram de comunista. O que é que significa isso? Paulo Freire nasceu no Recife e o mundo todo celebrou o seu centenário. Se ele estivesse vivo, a comemoração seria muito mais intensa. Mas qual é o significado e a importância de Paulo Freire? Você já leu Paulo Freire? Eu li todos os livros dele. Menciono dois: A Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade. E Paulo Freire, não tendo a pretensão de resumir a riqueza de todo o seu pensamento, mas ele dizia que humanizar é conscientizar e que todo o processo de construção humana tem que ver com a complexificação dos níveis de consciência. E quando ele fala disso, ele em vários momentos ao longo de toda a sua obra, ele volta à discussão e à reflexão em torno do que vem a ser a consciência. O que distingue o ser humano dentre todos os outros seres da criação conhecida até o presente momento. E podemos dizer que, basicamente, 3 níveis de consciência clarificam o seu significado. O primeiro nível, Freire chama de intransitividade. O segundo nível chama de transitividade ingênua. E o terceiro e nível superior de consciência, ele chama de transitividade crítica. O que vem a ser intransitivo e transitivo? Vem de transire, do latim, ir para. Daí vem trânsito, ou, ao contrário, uma estrada intransitável, em que é difícil você passar por ela, ou simplesmente é impossível se transitar nessa rodovia. Aplicando isso ao nível de consciência, a intransitividade de consciência, na verdade, é uma inconsciência. É uma consciência que não evolui, que não passa, que fica ao nível muito pequeno, ínfimo, de percepção de si, de percepção do seu mundo. A pessoa vegeta, a pessoa simplesmente está aí porque chegou. Ela não tem percepção de si, não tem percepção do seu mundo, não tem percepção das relações, não tem percepção das causas e dos efeitos. Se é pobre, é simplesmente porque é pobre, ou porque Deus quer, como muitos dizem. É o nível da intransitividade de consciência. Quantos de nós, quantos seres humanos, quantos brasileiros estariam neste nível de inconsciência? Uma consciência que não passa, que não evolui, que não se esclarece. E nem entramos em discussão neste momento nas causas, nos porquês de uma quantidade imensa de seres humanos estar imersa, afundada na sua realidade, sem condições de emergir, de vir à tona para perceber-se, perceber o seu mundo e muito menos atuar sobre ele. O segundo nível, Freire chama de transitividade ingênua. Já existe uma transição, mas é simples, ela é ingênua. As pessoas como eu, como possivelmente você, muitos de nós, não tem como não ver, não tem como não perceber, não tem como não sentir tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A realidade se nos penetra pelos olhos, pelos ouvidos, pelos poros, ela simplesmente nos envolve. Nós emergimos e estamos à tona para perceber tudo o que está por aí. Mas, para compreender o que acontece, por que isso tudo acontece, ainda não é possível. Ainda não se compreende, porque simplesmente recebemos os fatos
e são recebidos de forma isolada. Podemos expressar isso daí como a factualização. Por exemplo, você assiste um jornal nacional e é bombardeado com uma quantidade imensa de fatos que aconteceram, mas não se para, não se discute, não se observa com detalhes e com mais profundidade para compreender as razões e o que está na base de tudo isso. Portanto, já é uma emergência, já é uma emergir da realidade, mas sem compreendê-la ainda, sem se aprofundar. E, de novo, sem discutirmos por que isso acontece. Quantos mecanismos de ideologização, de cabeças que são manipuladas, são controladas para que não tenham uma verdadeira consciência. E a verdadeira consciência, segundo Freire, se situa numa transitividade crítica. E começando de trás para frente, crítica, muitas vezes, se confunde com ranço. A pessoa é crítica, é contra tudo, nada presta, está tudo errado. Não, vem do grego, krinen. Krinen é julgar. A capacidade de percepção e de julgamento. E a transitividade crítica é uma transição de consciência, é uma emergência do nível de consciência, de quem pensa, de quem enxerga, de quem escuta, de quem sente, de quem aprofunda, de quem percebe, de quem vai se dando conta que nem sempre tudo aquilo que nos é apresentado é o real, e é preciso buscar nas entrelinhas, é preciso buscar num nível muito mais profundo o entendimento do que se passa. Isso sob todos os pontos de vista. Quando você absorve um discurso religioso, é o verdadeiro Deus que é apresentado? Ou é a manipulação das crenças para que um povo se submeta? O discurso político, o próprio processo educativo está a serviço do quê? De grupos dominantes que querem um povo treinado, mas que se submete, que não assume o seu espaço, que não luta pelos seus direitos, que constrói o mundo, mas é desumanizado por essa máquina de entortar seres humanos. A transitividade de consciência é você e eu. Nós despertarmos para a percepção de si, para a percepção do nosso mundo, para a percepção do que está por aí, para que possamos assumir o espaço que nos toca, para que possamos fazer a nossa história, para que possamos, como diz Paulo Freire inúmeras vezes, dizer a nossa palavra, porque é a palavra que vai fazer com que o ser humano assuma sua condição de um verdadeiro ser humano, humanizado, colocado a um nível que realmente corresponde à dignidade humana. Portanto, transitar criticamente é construir a liberdade.